No meu vídeo sobre a G12, eu comentei que a GP7 foi uma das inspirações para a criação dela. E vocês pediram muito, mas muito, que eu falasse da história dessa locomotiva. Bora conhecer a história da GP7, a feia. Antes que os fãs da AMD venham me criticar aqui nos comentários, falando que como você ousa falar mal de uma locomotiva, falar que ela é feia, eu preciso dizer que quem disse isso não fui eu. Foi nada mais, nada menos do que o criador da locomotiva, Richard Dilworth. Esse nome é muito desconhecido aqui no Brasil, mas ele é considerado como o pai da dieselização das ferrovias norte-americanas. Ele foi responsável pela criação da AMD FT. Falei grego? Você não está conhecendo essa locomotiva? Calma, ela não veio para o Brasil. As FT foram locomotivas de carga produzidas pela AMD, já sob gestão da General Motors, entre 1939 e 1945. Elas foram revolucionárias no seguinte sentido: elas foram as primeiras locomotivas para a linha principal. Até então, você tinha locomotivas diesel ou a gasolina para manobras, ou as tentativas de desenvolvimento de locomotivas dieselétricas para as linhas principais. Mas a maioria não tinha um design muito adequado, se semelhando muito às box cab. E nos anos 30 surge essa tendência de locomotivas mais aerodinâmicas, mais carenadas. Nós temos um exemplo muito bom dessa época do design, que é a V8 da Companhia Paulista. Imagina o impacto. Você tinha, trazendo de novo aqui para a nossa realidade, você tinha locomotivas elétricas assim, que pareciam os caixotes, né? Tanto que chamavam de box cabs, e de repente surge a V8, com essas linhas limpas, curvas suaves, aerodinâmicas, que dá gosto de ver. E no caso das FT, aconteceu a mesma coisa. Elas tinham todo esse design do corpo fechado, aerodinâmico, podendo trabalhar com as unidades acopladas em tração múltipla, além de serem mais confiáveis, econômicas e seguras do que a operação de uma grande locomotiva a vapor. O impacto dessa revolução, tanto de estética quanto de técnica, foi um sucesso estrondoso, tanto que entre 1939 e 1945, período de produção das FT, elas venderam mais de 1.096 unidades. Esse número inclui as unidades A, com cabine, e as unidades B, boosters, que eram somente os motores diesel e motores de tração, que eram acoplados sempre às unidades A. Outro ponto interessante para você ressaltar desse período, de 39 a 45, nós temos um grande evento que impactou o mundo como um todo, a Segunda Guerra Mundial. A limitação de materiais, escassez, foi um grande feito a AMD conseguir produzir e entregar um número gigantesco de locomotivas num período tão conturbado. E a Segunda Guerra Mundial acabou e as ferrovias americanas agora viviam um outro momento. Elas já estavam, a grande maioria das empresas já tinham dieselizado as suas linhas principais, mas nos ramais e linhas secundárias que alimentavam essas linhas principais ainda usavam algumas locomotivas a vapor, e essas empresas sentiam falta de uma locomotiva capaz de entrar na linha principal, deixar ou pegar vagões, distribuir nos ramais e voltar de forma prática e eficiente, sem prejudicar o tráfego principal. Aí você que está vendo esse vídeo deve estar me perguntando: mas por que não usa as FT, já que elas eram tão confiáveis, tão dinâmicas? Pois é, o problema desse design aerodinâmico, no caso das unidades A, né, que só tinham uma cabine em uma das extremidades, é que esse corpo fechado limita a visibilidade da maquinista, do auxiliar, quando elas estão trafegando de recuo. A visibilidade prejudicada forçava o operador a ter que colocar o corpo para fora, o que não é nada seguro, e sujeitava o trem, se ele tentasse ali se esgueirar algumas vezes, a não perceber alguma imperfeição na linha, algum obstáculo à frente, ou seja, o risco de acidentes era alto. E você pode argumentar que era só virar locomotiva, mas aí a gente tem que levar em consideração que no pós-guerra o transporte rodoviário ele evoluiu bastante, principalmente nos Estados Unidos. Então, já que o transporte rodoviário levava a questão da agilidade, era uma coisa que você não poderia se dar o luxo de manobrar a locomotiva para deixá-la sempre de frente para o sentido que você quer operar. Então, se fazia necessário uma locomotiva que pudesse ter essa versatilidade, essa visibilidade em ambos os sentidos. E a AMD não poderia demorar muito para desenvolver essa locomotiva, porque a Alco tinha desenvolvido a sua Road Switch, a
manobreira de estrada, por assim dizer, RS1 desde 1945. Estava tendo um sucesso muito bom, com vários compradores nas ferrovias não só dos Estados Unidos, mas do mundo também, inclusive o Brasil. E você já sabe, se você quiser a história da RS1, comenta aqui embaixo. Voltando à AMD, ela decide dar essa missão de projetar essa locomotiva para o DeWolf. Foi criado um departamento exclusivo para ele, o Departamento de Engenharia Avançada. O objetivo era simplesmente focar os esforços dessa equipe para desenvolvimento de locomotivas. Ao estar diante do desafio de criar, DeWolf teria dito para alguns amigos que ele tinha dois objetivos em criar a Road Switcher da AMD. Criar uma locomotiva tão desprovida de adorno e feia a ponto que as grandes companhias não iam querer nem perto das suas linhas principais e nem da sede das empresas, ela pudesse fazer todo tipo de serviço mais no interior. E segundo, que ela fosse barata de construir, barata de manter e simples de se construir e de manter. Durante o desenvolvimento foram feitos vários esboços, projetos, inclusive foi construída uma cabine de madeira e convidados vários maquinistas para opinarem sobre a posição dos controles, janela, tamanhos, para que tivesse o projeto mais funcional possível também do ponto de vista operacional. E até que em 1949 surge a General Purpose número 7, ou JP7. Uma locomotiva que, como seu nome diz, né, General Purpose, serve para uso geral, manobras, classificação, operação em linhas principais, podendo ser acoplada com mais de 2 unidades. A locomotiva possui o corpo estreito, cabine um pouco mais larga, né, como passar disso, e nariz alto, com rodagem BB. E desenvolvia 1.500 HP de potência, usando o mesmo motor 567 da AMD FT. Isso é um ponto importante, esse compartilhamento de peça também, pois o operador que já tinha experiência e conhecimento nas FT poderia muito bem comprar as GP7 sem prejuízo nenhum de manutenção ou operação. Segundo relatos, alguns maquinistas também adoraram o desenho da locomotiva, principalmente porque ali você ainda estava naquela transição, né, da época vapor para o diesel, e a posição de conduzir dela lembrava muitas locomotivas a vapor. Lembrando que nessa época muitas dessas locomotivas vinham com a frente para o lado da capota longa, né, do lado do motor, lembrando muitas locomotivas a vapor. E essa versatilidade e robustez do projeto da GP7 levou elas a serem conhecidas como Jeeps, similar ao Jeep mesmo, da marca que nós temos aqui. Isso veio em associação por conta da similaridade da pronúncia de GP, as palavras GP em inglês, com o Jeep, muito utilizado pelo exército dos Estados Unidos e os aliados durante a Segunda Guerra Mundial, que era sinônimo de robustez e confiabilidade. Essas locomotivas foram produzidas de 1949 a 1954. Nenhuma delas foi vendida para o Brasil, mas o seu projeto serviu de base para duas locomotivas bem conhecidas nossas, que são a GP9, que desenvolvia 1750 HP, e a GP18, desenvolvendo 1800 HP. E também serviu de base para o desenvolvimento de locomotivas com truques CC, de 3 eixos. Essas locomotivas receberam uma outra denominação, a série SD, Special Duty. E assim surgem as SD7, SD9 e outra bem conhecida nossa, as SD18. Sobre o Richard DeWolf, ele se aposentou em 1952. E o seu departamento de engenharia avançada também foi responsável pela criação de locomotivas da série de exportação, como a G12, que nós abordamos aqui no canal. E aí, gostou dessa história? O que você achou da GP7? Você acha ela feia como seu criador? Me conta aqui embaixo. Um forte abraço e até a próxima. As FT foram locomotivas projetadas para trens de carga. Essas locomotivas as FT foram Nossa senhora, né? Peguei a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Vamos de novo. As